Uma mulher foi humilhada na frente de 40 pessoas por um homem que achou que ela não tinha mais nada a oferecer. Ele errou feio, porque nos 3 minutos seguintes, ela fez o homem mais importante daquela sala se levantar e aplaudir. "Cante algo pra gente rir", Renato Cavalcante gritou. A voz dele cortou a festa inteira. Alguns convidados se viraram. Outros já estavam olhando, esperando o que viria. Marina Souza parou no meio da sala com a bandeja na mão. 5 taças de champanhe. O peso dela era menor do que o peso daquele momento. "Vai lá, não ser tímida", ele disse mais alto, abrindo os braços como se estivesse apresentando um número de circo. "A gente paga bem, a gente merece um show, não é?" Risos. Pelo menos uns 15, talvez mais. Dona Ivete, que servia petiscos do outro lado da sala, abaixou a cabeça. Ela conhecia aquele tom. Sabia o que vinha depois. Marina não se mexeu. Renato deu 2 passos na direção dela. O paletó azul marinho, o relógio que custava mais do que o salário de 6 meses dela. Ele chegou perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro do uísque caro no hálito dele. "Tá com vergonha?" Ele falou mais baixo, mas ainda alto o bastante para a mesa do lado ouvir. "Você não era a que cantava? Não me contaram que você fazia umas aulinhas de música?" Mais risos. Alguém levantou o celular. A bandeja nas mãos de Marina tremeu levemente. Só ela percebeu. Do fundo da sala, sentado sozinho numa mesa perto da janela, o maestro Fábio Drummond observava. Ele não ria. Ele não havia tocado no drink à sua frente. Só olhava, com aquela atenção quieta de quem passou a vida inteira ouvindo o que os outros não conseguem escutar. Renato arrancou um microfone sem fio da mão de um assistente que passava, daqueles usados no começo da noite para os brindes, e enfiou na frente do rosto de Marina. "Vai lá, um versinho, qualquer coisa." "Qualquer." Marina olhou para o microfone. Depois olhou para ele. E aí veio a pergunta que ninguém naquela sala estava preparado para responder. O que acontece quando uma mulher que perdeu tudo, que engoliu o orgulho durante anos, finalmente decide que não vai mais engolir mais nada? O microfone na frente do rosto dela, o metal frio, o cheiro de plástico aquecido pelo uso da noite. E, de repente, sem avisar, a memória chegou. Não como lembrança, como choque, o cheiro de pó de palco, o calor de um refletor velho em cima da cabeça e a voz da professora Carmen do lado de fora do camarim, falando baixo com alguém. "Essa menina tem o que não se ensina." Marina tinha 23 anos. Estava de vestido azul emprestado, cabelo preso, coração na garganta. Era a final do concurso regional de canto lírico de Belo Horizonte, e ela havia chegado até ali vinda de um bairro onde ópera era coisa de televisão, não de gente real. Ela cantou, e quando a última nota sumiu no ar, a plateia ficou em silêncio por 2 segundos inteiros antes de explodir em aplausos. Na segunda fila, um homem de paletó azul marinho batia palmas com um sorriso largo. Renato Cavalcante, patrocinador do evento. Ele foi o primeiro a buscá-la nos bastidores. "Você tem futuro", ele disse, apertando a mão dela com força. "E eu gosto de investir em futuro." Depois disso veio a promessa. Uma bolsa para o conservatório em São Paulo. Documentação, passagem, os primeiros 3 meses de aluguel pagos. Ele tinha tudo planejado, ele disse. Só precisava que ela assinasse uns papéis, deixasse ele cuidar da parte burocrática. Marina assinou e esperou. 1 mês, 2. O telefone de Renato começou a cair na caixa postal. O escritório dele respondia com "em breve" e "estamos resolvendo". A vaga no conservatório tinha prazo. O prazo passou. Quando ela finalmente conseguiu falar com ele pessoalmente, 3 meses depois, ele mal levantou os olhos da mesa. "Olha, o projeto não saiu como eu esperava. Negócios, você entende? Lamento muito. Lamento muito." Como se tivesse cancelado um jantar.
Marina tinha 23 anos, uma filha de 8 meses em casa e um sonho que acabou de ser engavetado por um homem que não perdeu nada, absolutamente nada, por tê-lo destruído. Ela foi atrás de outros patrocínios, bateu em portas, mandou e-mails, tentou durante 2 anos. Mas sem o conservatório, sem a formação formal, as portas não abriam do mesmo jeito. E Lara crescia, e as contas chegavam todo mês sem falta. O emprego de serviços gerais na empresa de Renato foi o único que apareceu naquele momento. Ela disse a si mesma que era temporário. Isso foi 7 anos atrás. Um copo caiu no chão do outro lado da sala e o estilhaço trouxe Marina de volta. A festa, o microfone. Renato na frente dela com aquele sorriso de quem nunca perdeu nada na vida. Lara estava em casa esperando. Toda noite, antes de dormir, a menina pedia: "Mãe, canta uma para mim." E toda noite, Marina cantarolava baixinho com medo de acordar os vizinhos, com medo de acreditar que ainda tinha voz. Agora, não tinha mais onde se esconder. Marina deu um passo para o lado, um passo pequeno, quase discreto, como se fosse buscar mais taças na cozinha. Era o movimento de quem conhece cada canto daquele salão, de quem sabe exatamente qual porta leva para onde, de quem passou anos aprendendo a ser invisível naquele lugar. Renato ainda segurava o microfone estendido na direção dela. Ela desviou o olhar, abaixou levemente a cabeça e começou a caminhar em direção à saída lateral. A bandeja ainda estava nas mãos dela. Se ela chegasse à cozinha, era só esperar a situação esfriar. Renato beberia mais um copo, encontraria outro alvo, e tudo voltaria ao normal. Foram 3 passos. No quarto, Claudinho, o assistente de Renato, apareceu na porta da cozinha como se tivesse sido avisado. Ele era novo na empresa, tinha uns 20 e poucos anos e usava aquela expressão de quem não quer se meter em confusão, mas também não quer perder o emprego. "Marina", ele falou baixo, "o doutor Renato está chamando." Ela parou, respirou pelo nariz. "Eu sei", ela respondeu, sem olhar para ele. "Vou só deixar a bandeja." "Ele pediu para você não sair da sala." Ela virou o rosto lentamente. Claudinho desviou o olhar para o chão. Atrás dela, do outro lado do salão, Renato já tinha voltado a conversar com os convidados, mas de vez em quando jogava um olhar na direção dela, checando, certificando que ela não tinha ido embora. Marina ficou parada por um segundo entre a bandeja e a saída, entre o que ela queria e o que estava sendo permitido a ela naquele momento. Então, deu meia volta e voltou para o centro da sala. Dona Ivete passou por ela com uma travessa de canapés e murmurou sem abrir muito a boca: "Fica quieta, menina. Deixa passar." Marina não respondeu. Ela tentou de novo, dessa vez indo pelo outro lado, contornando as mesas, usando os convidados como barreira natural. Se chegasse até o grupinho perto das janelas, poderia fingir que estava servindo e se afastar gradualmente do campo de visão de Renato. Chegou até a terceira mesa. "Olha, ela está fugindo!" Alguém gritou e a sala deu uma risada. Renato se virou, aquele sorriso largo, satisfeito, de quem está se divertindo de verdade. "Moça, eu tô esperando", ele chamou, batendo palma uma vez. "A gente não tem a noite toda, não." Marina parou onde estava. Suas mãos apertaram a borda da bandeja. Ela tinha 31 anos. Tinha trabalhado naquele lugar por 7 anos, sem faltar um dia, sem chegar atrasada, sem reclamar de hora extra, sem dizer uma palavra quando Renato passava por ela nos corredores, como se ela fosse parte da parede. 7 anos engolindo, e agora ele queria transformar isso num espetáculo de circo para os amigos ricos dele. Não, ela não ia cantar. Ela precisava sair dali. Renato caminhou na direção dela com passos largos e seguros, o tipo de passo de quem nunca precisou se preocupar com o que vem depois. "Você ainda trabalha para mim, né?" ele disse, a voz baixando um pouco, o sorriso continuando no lugar. "Então, quando eu peço uma coisa simples, uma coisinha à toa, você faz. É assim que funciona." Marina olhou para ele.
Eu fui contratada para servir, Dr. Renato, não para me apresentar. Alguns convidados ouviram. Um ou dois trocaram olhares. Servir é exatamente o que você vai fazer, ele respondeu sem piscar. Vai servir um momento de entretenimento para essa galera que merece se divertir. Ou você prefere resolver isso na segunda-feira na sala do RH? Silêncio na área ao redor deles. Dona Ivete, do outro lado da sala, fechou os olhos por um segundo. Marina sentiu o chão ficar um pouco menos firme sob os pés. RH significava Carmen de Abreu, a gerente de RH que já havia chamado Marina 3 vezes no último ano por reclamações de postura. Todas sem fundamento, todas arquivadas, mas 3 avisos eram o suficiente para uma demissão por justa causa, sem a indenização, sem o seguro-desemprego, sem o aluguel do mês seguinte. Ela pensou em Lara em casa, provavelmente já dormindo, com o celular velho carregando na tomada, esperando a mensagem de boa noite da mãe. Eu não tenho formação em canto, Marina disse, a voz saindo mais baixa do que ela queria. Faz muito tempo que eu não canto. Melhor ainda, Renato respondeu, se virando para a plateia. Vai ser mais engraçado, mais risos. Um convidado levantou o copo numa espécie de brinde irônico. Marina ficou parada no centro daquilo tudo, e uma voz dentro dela disse uma coisa que ela não queria ouvir. Talvez ele esteja certo, não sobre ser engraçado, mas sobre o resto, sobre ela não ser mais aquilo que foi. 10 anos é muito tempo. Voz não é bicicleta, voz precisa de uso, de treino, de cuidado. Ela cantarolava na cozinha de casa, cantava baixinho no chuveiro, mas cantar de verdade, com diafragma, com técnica, com presença, era uma coisa que ela havia deixado para trás, junto com o vestido azul emprestado e a segunda fila daquele concurso. E se ela abrisse a boca e não saísse nada? E se saísse, mas errado? Trêmulo, afinado, sem corpo, sem força. Seria pior do que não cantar. Muito pior. Porque aí Renato teria razão de verdade e ela teria dado a ele, de presente, a prova que ele precisava para rir dela pelo resto da vida. Ela deu um passo para trás. Quase imperceptível, mas foi. E foi exatamente aí que ela viu a expressão de Renato mudar por uma fração de segundo. O sorriso ficou diferente. Não mais de brincadeira, de vitória antecipada. Ele já sabia que ela ia recuar. Ele conhecia aquele passo para trás. Provavelmente já tinha visto muitas vezes, em muitas pessoas diferentes. Algo em Marina travou. Ela pensou em Lara de novo, mas dessa vez não foi o aluguel que veio à cabeça. Foi uma tarde de domingo, 3 semanas atrás. Lara sentada na beirada da cama, assistindo a mãe arrumar o uniforme de trabalho. E a menina falando do nada, sem razão aparente. Mãe, por que você não canta mais de verdade? Você é boa demais para ficar só cantando para mim. Marina não tinha respondido naquele dia. Agora, com o microfone na sua frente e 40 pares de olhos esperando ela recuar de novo, a resposta chegou com uma clareza que doeu. Ela havia parado de cantar de verdade, porque um dia alguém fez ela acreditar que não era suficiente. E ela tinha deixado esse alguém vencer sem nem perceber. Mas perceber não era o mesmo que agir. E entre a decisão e o gesto havia um abismo cheio de medo, de tempo perdido, de uma voz que ela não sabia mais se ainda existia do jeito que precisava existir. Renato deu um passo na direção dela. Então, ele disse. Marina olhou para o microfone e não soube naquele segundo o que ia acontecer a seguir. Renato pegou o microfone da própria mão e segurou na frente de Marina como se estivesse apresentando um número de variedades. Senhoras e senhores, ele anunciou, se virando para a sala com aquele sorriso de apresentador de programa ruim. A nossa colaboradora Marina vai nos brindar com uma canção. A sala reagiu com aquele tipo de aplauso que não é aplauso, é cutucada coletiva. Palmas rápidas, irônicas, acompanhadas de risadinhas e olhares trocados. O tipo de som que diz,
Isso vai ser horrível e eu quero ver. Marina ficou parada no lugar. Ela não estendeu a mão para pegar o microfone. Não recuou. Ficou ali, a bandeja agora segurada com as duas mãos na frente do corpo, como se fosse um escudo pequeno demais para proteger de qualquer coisa. Pode começar, Renato disse, empurrando levemente o microfone na direção dela. Doutor Renato. A voz dela saiu firme, mais firme do que ela esperava. Eu prefiro não. Coletivo percorreu a sala. Não de admiração, de antecipação. Renato baixou o microfone devagar. Inclinou a cabeça para o lado, como quem estuda um animal que fez algo inesperado. Preferir não? Ele repetiu, saboreando cada palavra. Você preferir não. Que interessante. Ele se virou para os convidados com expressão de quem está compartilhando uma piada interna. Gente, a Marina prefere não. Pausa calculada. Alguém aqui sabia que funcionário podia ter preferência? Risadas. Dessa vez mais soltas, mais confortáveis. A plateia estava esquentando. Marina respirou fundo pelo nariz. Dona Ivete, que ainda estava do outro lado da sala, fingindo organizar uma travessa, tinha os ombros tensos até a orelha. Um convidado de uns 50 anos, gordo, de gravata afrouxada, se levantou ligeiramente da cadeira. Vai lá, moça! A gente não vai morder, não! E riu do próprio comentário antes de qualquer outra pessoa. Outro, mais jovem, começou a bater palma em ritmo de marchinha, e dois do lado acompanharam. Renato deixou o ritmo crescer por uns 5 segundos antes de levantar a mão para parar. Olha, Marina, ele disse agora com um tom quase paternal, quase solícito, que era pior do que o tom de deboche. A gente está aqui só se divertindo. Ninguém quer te prejudicar. É só uma musiquinha. Você não tem que ser a Maria Callas, não. Pode ser bem simples mesmo. Algumas pessoas riram do comentário sobre Maria Callas. Outras nem sabiam quem era, mas riram do tom. Marina olhou para ele por um segundo. Depois falou. Eu tenho formação em canto lírico. Estudei por 4 anos antes de vir trabalhar aqui. A voz saiu clara, sem tremor. Então, se eu fosse cantar, não seria simples. Silêncio por 2 segundos. Ela sentiu aqueles 2 segundos. Sentiu que alguma coisa tinha mudado no ar da sala. Algumas pessoas pararam de sorrir. Um homem perto da janela se inclinou levemente para a frente. No fundo do salão, Fábio Drummond, que não havia se mexido desde o começo de tudo, pousou o copo devagar na mesa. Renato ficou parado por um momento. E então aconteceu o que Marina temia que acontecesse. Ele sorriu mais largo. Canto lírico, ele repetiu, virado para a plateia, a voz ganhando volume. Gente, a Marina tem formação em canto lírico. Ele abriu os braços como se estivesse revelando uma grande notícia. E onde foi que você estudou isso, Marina? No conservatório de onde mesmo? Ela não respondeu. É porque, ele continuou se aproximando um passo. Eu nunca vi currículo seu com nada disso. 7 anos, né? 7 anos trabalhando aqui, e o que aparece no seu currículo é ensino médio completo. Ele fez uma pausa. Canto lírico não aparece em lugar nenhum. Eu estudei antes de trabalhar aqui, ela disse. Ah, entendi. Ele assentiu devagar, com aquela expressão de quem está sendo muito paciente com alguém que está inventando desculpa. Então foi antes, uma vida inteira atrás. Faz sentido. O homem de gravata afrouxada gargalhou. Outros acompanharam. Canta pra gente ver se ainda lembra, alguém gritou do fundo. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Não de vergonha, de raiva. Uma raiva antiga, represada, que ela havia aprendido a transformar em silêncio durante anos. Mas o silêncio estava ficando pequeno demais para conter tudo aquilo. Sabe o que eu acho? Renato disse, a voz baixando de novo, aquele tom de confidência que, na verdade, era calculado para ser ouvido pela mesa inteira ao redor. Eu acho que você está com medo. E tudo bem. Faz 7 anos que você não canta de verdade. A gente perde o jeito. Ele fez uma expressão de falsa compaixão.
é igual a qualquer coisa na vida. Se você para, você regride. É ciência. Ele estendeu o microfone de novo. Mas pode tentar. Ninguém vai rir. Prometo. E foi exatamente aí que alguém na mesa da esquerda começou a rir antes mesmo de Marina abrir a boca. Porque a piada já estava feita. O microfone era só o enfeite. Renato se virou para o lado com um meio sorriso, como se também estivesse tentando conter o riso, e aquele gesto de cumplicidade com a plateia, foi o que transformou tudo. Não era mais ele contra ela. Era ele e todos os outros contra ela. Marina olhou para a sala, mesa por mesa, rosto por rosto. A mulher de vestido vermelho, que havia chegado de braço dado com Renato, estava com o celular levantado, filmando. O homem de gravata afrouxada já havia voltado para o uísque, mas ainda sorria para o lado. 2 funcionários jovens do serviço de buffet, que não deveriam estar se envolvendo em nada, observavam da entrada da cozinha com expressão desconfortável, mas não se mexiam. Dona Ivete tinha desaparecido. Marina não havia mais em lugar nenhum. E Fábio Drummond continuava no fundo da sala, imóvel, com aquela atenção quieta que Marina havia notado antes. Mas agora não havia tempo para pensar nisso. Renato chegou mais perto o suficiente para que apenas ela ouvisse o que veio a seguir. Olha, vou ser honesto com você, ele disse, a voz um fio. Você pode ir embora agora mesmo, sem problema nenhum, mas na segunda-feira você não vai ter onde voltar. Eu não demito com escândalo, não. Eu apenas não renovo. E com o mercado como está... Ele deu de ombros. Boa sorte. Então ele recuou, levantou o microfone de volta na altura do rosto dela e voltou a ser o apresentador animado de antes. Então, Marina, vai encarar ou não vai? A sala bateu palma de novo. O ritmo de marchinha voltou. Alguém assobiou. Marina ficou no centro de tudo aquilo, sem Dona Ivete, sem saída, com o aluguel do mês seguinte na cabeça e a voz de Lara ecoando em algum lugar que ela não conseguia alcançar naquele momento. Renato se inclinou levemente, com o sorriso mais largo que ele havia usado na noite inteira, e disse a frase que Marina sabia que ela ia carregar por muito tempo, independente do que acontecesse depois. Você é muito boa em servir, Marina. Isso sim você faz bem. Brilhar. Ele balançou a cabeça com uma expressão de pena genuína. Brilhar é para quem nasceu para isso. A sala ficou em silêncio por um segundo, e então riu. Marina não tinha resposta. Não havia resposta possível para aquele momento. Havia apenas ela, sozinha no meio daquela sala enorme, com uma bandeja nas mãos e 40 anos de uma vida inteira pesando em cima dos ombros. O celular da mulher de vermelho continuava gravando. Marina se moveu, não para o centro da sala, para o lado, devagar, sem chamar atenção, como fazia quando precisava recolher taças sem interromper conversa de convidado. 1 passo, 2, até chegar perto da parede, onde havia uma janela comprida com vista para o estacionamento lá embaixo. Ninguém a seguiu. A festa já havia encontrado outro assunto. Alguém havia começado a contar uma história sobre uma viagem para Lisboa e as risadas tinham mudado de alvo. Marina pousou a bandeja no parapeito da janela. As mãos ainda tremiam um pouco. Ela as abriu e fechou 2 vezes, olhando para os próprios dedos, como se estivesse checando se ainda estavam todos lá. Estavam. Ela ficou olhando para o estacionamento lá embaixo por um momento. Carros enfileirados, todos caros, todos limpos. Um manobrista jovem caminhava entre eles com as mãos no bolso, sem pressa. Lá fora, o mundo continuava normal, indiferente, como se nada tivesse acontecido dentro daquele salão. Ela pensou em pegar a bolsa no vestiário e ir embora. Pensou nisso de verdade. Calculou mentalmente quanto tempo levaria para buscar a bolsa, sair pela porta dos fundos, pegar o ônibus, chegar em casa antes das 11. Lara provavelmente ainda estava acordada, esperando a mensagem. Mas então o quê? Segunda-feira sem emprego.
Sem indenização, sem seguro-desemprego, sem nada. Aluguel vencendo em 12 dias. A conta da escola de Lara no dia 20. E pior, Renato sabendo que ganhou. De novo. Marina encostou a testa na vidraça fria. Ela havia feito isso antes. Não naquela festa, mas em outras situações parecidas. Havia abaixado a cabeça, engolido, esperado a tempestade passar, dito a si mesma que um dia as coisas mudariam. E as coisas não mudaram. Elas foram ficando menores. Ela foi ficando menor. Até que coube exatamente no tamanho que Renato havia decidido para ela. A frase dele voltou com clareza cirúrgica. Brilhar é para quem nasceu para isso. Ela fechou os olhos. E dentro daquele escuro, sem querer, veio a voz de Lara. Não a voz de hoje, de menina de 12 anos. A voz de quando ela tinha uns 6, 7 anos, deitada na cama pequena do quarto delas, pedindo: "Mãe, canta aquela que você gosta", sem saber o nome da área, só pedindo. Porque para Lara, a voz da mãe era a coisa mais bonita que existia no mundo. E ela não precisava de conservatório, nem de patrocinador, nem de aprovação de ninguém para saber isso. Marina abriu os olhos. Colocou a mão no bolso do avental. Estava lá, uma foto pequena, plastificada, que ela carregava há 3 anos. Lara, na formatura do 5º ano, uniforme azul, sorriso que ela não conseguia olhar sem sentir o peito apertar. Ela tirou a foto e ficou olhando por um tempo. 7 anos. 7 anos trabalhando para um homem que havia destruído o sonho dela de caso pensado e nem havia perdido uma noite de sono por isso. 7 anos engolindo. 7 anos sendo invisível. E na noite em que ela finalmente havia dito alguma coisa, "Eu tenho formação em canto lírico", ele havia transformado até isso em piada. Não. Não de novo. Marina guardou a foto no bolso. Respirou fundo, devagar, do jeito que a professora Carmen ensinava antes das apresentações. Preenche o diafragma, não o peito. Segura, solta com controle. Ela fez isso 3 vezes. Então, ergueu os olhos para a sala. E foi aí que ela viu o maestro Drummond de verdade, pela primeira vez naquela noite. Não como um convidado distante no fundo da sala, como alguém que estava esperando. Ele tinha o copo na mão, os olhos na direção dela e aquela expressão. Marina demorou 1 segundo para reconhecer, porque fazia muito tempo que alguém havia olhado para ela daquele jeito. Ele estava prestando atenção nela, não com pena, não com curiosidade de quem assiste a um acidente. Era outro tipo de atenção, o tipo que Marina havia visto uma vez na vida, na segunda fila de um concurso, nos olhos de um homem que depois prometeu mudar tudo e sumiu. Mas os olhos de Drummond eram diferentes. Eram os olhos de quem ouviu a frase que ela disse: "Eu tenho formação em canto lírico", e não riu. Marina soltou o ar devagar. Pegou a bandeja do parapeito, endireitou os ombros e começou a caminhar de volta para o centro da sala. Marina ainda estava a uns 10 passos do centro da sala quando Fábio Drummond se levantou da cadeira. Não de repente, devagar. Com aquela calma de quem não precisa chamar atenção porque a atenção já encontra ele sozinha. Ele tinha uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho, cortado simples, paletó escuro sem gravata. Nada de exibição, mas havia algo na forma como ele se movia que fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo e olharem. Ele caminhou até o pianista André, que estava sentado ao piano de cauda no canto da sala, onde havia ficado em silêncio desde os brindes do começo da noite. Drummond se abaixou levemente e falou algo no ouvido de André. Rápido, direto. André olhou para Marina, depois para Drummond e assentiu uma vez. Então Drummond se virou para Marina. Ele não disse nada de longe. Só fez um gesto leve com a cabeça, quase imperceptível, como quem diz: "Pode vir." Marina parou por um segundo. O salão ainda estava em conversa, mas algumas pessoas já tinham percebido a movimentação. Renato estava de costas, falando com um grupo perto do bar, o microfone esquecido em cima de uma mesa.
Marina foi até Drummond. Você disse que estudou canto lírico, ele falou a voz baixa, apenas para ela. Estudei, ela respondeu. Por quanto tempo? 4 anos. Parei há 10. Ele ficou em silêncio por 2 segundos, como se estivesse calculando alguma coisa internamente. O André vai tocar o que você precisar. Escolhe uma peça que você conhece de verdade. Não escolhe pelo efeito. Escolhe pelo que você sente. Marina olhou para ele. O senhor não sabe se eu ainda tenho voz. Não sei. Ele concordou simplesmente. Mas eu vi você lá naquela janela e eu sei a diferença entre alguém que desistiu e alguém que está decidindo. Ele fez um gesto para André se preparar. Depois olhou para Marina uma última vez. A decisão é sua, mas se você vai fazer, faz de verdade. E foi assim, sem discurso, sem promessa grandiloquente, que Fábio Drummond ofereceu a Marina Souza a única coisa que ela precisava naquele momento. Alguém que acreditou antes de ter prova. Marina ficou parada por 3 segundos. Então falou o nome da peça para André. O pianista reconheceu na hora. Seus dedos encontraram as teclas com a naturalidade de quem conhece aquela música há anos. Ele tocou os primeiros acordes em volume baixo, quase particular, como se estivesse só afinando. Mas aqueles acordes chegaram nos ouvidos de Marina com uma força que ela não esperava. Era a área que Renato havia ouvido naquela noite, 10 anos atrás, na final do concurso. A mesma que ele havia dito no escritório frio da empresa, que ela nunca seria boa o suficiente para cantar em palco de verdade. Ela havia escolhido sem pensar. O corpo havia escolhido por ela. Marina fechou os olhos por um segundo. A música era um mapa, e o corpo não esquece os mapas que percorreu com emoção de verdade. Ela sentiu o diafragma se posicionar, sentiu os ombros caírem naturalmente, sentiu a garganta se abrir. Nas mesas mais próximas, algumas pessoas perceberam os acordes e baixaram a conversa. Outros ainda não haviam prestado atenção. Renato continuava de costas no bar. E então Marina abriu a boca. A primeira nota saiu. Não foi perfeita, foi humana, com 10 anos de silêncio dentro dela, com o peso daquela noite, com as mãos ainda levemente trêmulas. Mas foi real. E foi grande. Grande de um jeito que aquele salão não estava preparado para receber. A conversa mais próxima parou primeiro. Depois a de trás, depois outra. Era como uma onda que se espalhava do centro para as bordas, e cada pessoa que parava de falar e virava a cabeça puxava mais 2 ao redor dela para fazer o mesmo. Drummond ficou parado onde estava, de braços cruzados, sem expressão, mas seus olhos estavam fixos nela. E havia algo neles que Marina, mesmo cantando, mesmo de olhos quase fechados, conseguiu captar. Reconhecimento. Do outro lado da sala, Renato percebeu o silêncio estranho e se virou. A segunda nota já estava no ar. Ele ficou olhando por um momento, o copo na mão, sem entender de imediato o que estava mudando. E então entendeu. Era Marina. Era a voz que vinha de Marina. O sorriso escorregou do rosto dele pela primeira vez na noite. Ele deu um passo em direção ao assistente Claudinho e falou rápido, sem levantar o braço, sem chamar atenção. Corta o microfone dela. Claudinho olhou para ele. Ela não está usando o microfone, doutor. Renato parou. Era a voz dela, só a voz, preenchendo cada canto daquele salão sem precisar de amplificação. Sem precisar de sistema de som, sem precisar de nada além dos pulmões e da garganta e dos anos que ela havia passado aprendendo a fazer exatamente isso. Ele olhou para Drummond. Drummond não olhou para ele. Então desliga o piano, Renato disse. Claudinho não se mexeu. Claudinho, o rapaz olhou para o chão. Doutor, o pianista é contratado do maestro Drummond. Não é minha função. Eu não estou perguntando de função. Renato cortou, a voz baixando perigosamente. Mas Claudinho não foi.
Ficou parado onde estava, olhando para o chão, e aquela pequena recusa, aquela hesitação de um rapaz de 20 e poucos anos que não queria se meter em confusão, foi o suficiente para que os segundos passassem e a música continuasse. E a música continuava. Marina havia chegado na parte central da área, a parte que a professora Carmen chamava de o coração da peça, onde a melodia abre, onde a voz precisa se sustentar sem apoio fácil, onde fica evidente para qualquer ouvido treinado se a pessoa tem controle de verdade ou está apenas decorando notas. Marina tinha controle. 10 anos de silêncio não haviam apagado aquilo. Haviam guardado, comprimido, concentrado. E agora saía com uma densidade que não existia quando ela tinha 23 anos e subia num palco pela primeira vez. A mulher de vestido vermelho havia abaixado o celular. Não havia parado de gravar. Havia abaixado porque o braço estava cansado e ela não havia percebido porque nos últimos 2 minutos ela havia simplesmente esquecido de tudo que não fosse aquela voz. O homem de gravata afrouxada estava em silêncio pela primeira vez na noite. Marina chegou na nota mais alta da peça, a nota que definia tudo. Renato deu um passo em direção ao piano, sozinho, sem esperar Claudinho, sem mais intermediário. Ele foi até André com expressão fechada, a mão estendida como se fosse simplesmente fechar a tampa do instrumento. André olhou para ele, depois olhou para Drummond. Drummond, sem pressa, sem drama, se colocou entre Renato e o piano. Não disse nada. Não precisou. Só ficou ali, de pé, os braços cruzados, com aquela calma absoluta de quem sabe exatamente onde está pisando. Renato parou a meio metro dele. Os dois se olharam, e naquele segundo, enquanto a nota mais alta de Marina ainda vibrava no ar do salão, o placar daquela noite mudou de lado em silêncio, sem que ninguém precisasse anunciar. Era agora ou nunca, e os dois sabiam. Marina não parou. Ela sabia que Renato havia tentado algo. Ela havia visto pelo canto do olho o movimento dele em direção ao piano. Havia sentido a tensão mudar no ar da sala. Mas a nota estava no ar, e enquanto a nota estava no ar, nada mais existia. Ela deixou sair até o fim. Quando a última vibração se dissolveu no teto do salão, o silêncio que veio depois foi diferente de qualquer silêncio que Marina havia experimentado naquela noite. Não era o silêncio de quem espera uma piada. Era o silêncio de quem foi pego de surpresa por algo que não esperava sentir. André deixou as mãos pousadas nas teclas por um momento, sem levantar. Drummond descruzou os braços. Marina abriu os olhos. Ela viu a sala, mesa por mesa, rosto por rosto de novo, mas diferente de antes. Antes ela havia olhado procurando algum aliado e não encontrado nenhum. Agora ela olhava e via rostos que não sabiam bem o que fazer com o que tinham acabado de sentir. Isso era suficiente por enquanto. Drummond se aproximou dela devagar, ignorando completamente Renato, que havia recuado 2 passos e estava parado com o copo na mão, a expressão de quem está recalculando alguma coisa internamente. "Quanto tempo você tem antes de precisar voltar ao trabalho?" Drummond perguntou a Marina, a voz baixa. "Tecnicamente não saí do trabalho", ela respondeu. Ele fez um som quase de riso. 10 minutos. Me dá 10 minutos. Eles foram até a mesa dele no fundo da sala. André se levantou do piano e o seguiu discretamente, puxando uma cadeira sem ser chamado, como quem já entendeu qual é o seu papel na história. Drummond sentou, colocou as mãos abertas sobre a mesa. "Eu ouvi você falar que estudou 4 anos. Com quem?" "Professora Carmen Leal, aqui em BH." Drummond ficou quieto por um segundo. "Carmen Leal me ligou há 2 meses pedindo indicação para uma ex-aluna. Disse que a menina havia sumido do radar e que lamentava isso até hoje." Marina sentiu o chão se mover levemente sob os pés. "Ela ainda fala de mim?" "Ela disse o nome completo, o ano do concurso e a área que você cantou na final." Ele olhou para ela.
A mesma que você acabou de cantar. Marina não respondeu. Não havia resposta para aquilo que não fosse chorar, e ela não ia chorar ali. Olha, Drummond continuou, eu dirijo o Conservatório Estadual desde 2018. Em março, a gente abre inscrições para o programa de retomada. São vagas para músicos que pararam e querem voltar. Bolsa integral, 3 noites por semana. Ele fez uma pausa. Mas isso é conversa para outro dia. Então, o que é conversa para hoje? Marina perguntou. Drummond se recostou na cadeira. Hoje é conversa sobre o que você quer fazer com os próximos 10 minutos. Marina olhou para ele. Depois, olhou para André. O pianista tinha uma expressão tranquila, profissional, de quem está disponível, mas não vai pressionar. Ele vai tentar me demitir na segunda-feira de qualquer jeito, ela disse. Provavelmente, Drummond concordou sem rodeio. E se eu cantar de novo agora, ele vai ter certeza. Também. Então não tenho nada a perder. Drummond não respondeu. Só esperou. Marina olhou para a sala. Renato havia se reagrupado com 2 convidados perto do bar, mas estava claramente monitorando a mesa do fundo. O celular da mulher de vermelho havia voltado a funcionar. Ela estava mostrando algo na tela para a pessoa ao lado, provavelmente o vídeo que havia gravado. Dona Ivete havia reaparecido perto da entrada da cozinha. Quando os olhos de Marina encontraram os dela, a mulher mais velha deu um aceno quase imperceptível com a cabeça. Marina pensou em Lara, mas dessa vez não foi o aluguel, não foi a conta da escola, não foi o medo, foi a tarde de domingo, o pedido da menina, a voz dela dizendo: "Você é boa demais para ficar só cantando para mim." Toda vez que Marina havia recuado na vida, havia sido por medo do que viria depois. Mas o depois havia chegado de qualquer jeito, sempre menor do que ela merecia, sempre apertado, sempre no tamanho que Renato e pessoas como ele haviam decidido para ela. Chega. André, ela disse se virando para o pianista, você conhece o final do segundo ato? André levantou uma sobrancelha. A sequência inteira? A sequência inteira. Ele assentiu devagar, com um sorriso discreto de quem acabou de entender que a noite ficou mais interessante. Vou precisar de 2 minutos para me preparar. Pode levar 3, Marina disse. Drummond se levantou da cadeira pela segunda vez naquela noite, e dessa vez não foi para se interpor entre Renato e o piano. Foi para caminhar até o centro da sala, chamar atenção de forma natural e dizer em voz alta para todos os convidados presentes, com a autoridade tranquila de quem não precisa gritar para ser ouvido. Senhoras e senhores, peço licença por mais alguns minutos. Vocês estão prestes a ouvir algo que não esperavam ouvir quando chegaram aqui hoje à noite. Renato virou a cabeça. Marina já estava de pé, de frente para a sala. Os ombros para trás, as mãos soltas ao lado do corpo. Os primeiros acordes do segundo ato começaram. Renato se mexeu antes dos primeiros acordes terminarem. Ele cruzou a sala com passadas largas, sem correr, mas sem disfarçar, e foi direto para o meio do salão, se colocando entre Drummond e a maior parte dos convidados com aquela habilidade natural de quem passou anos controlando salas. Gente, vamos dar uma pausa aqui, ele disse, a voz alta, o sorriso de volta, agora com um esforço visível por baixo. Acho que a brincadeira foi longe demais, né? A Marina é uma ótima funcionária. Todo mundo aqui foi muito gentil em participar, mas a festa continua, e eu sei que vocês não vieram aqui para assistir a um recital. Algumas risadas educadas. O tipo que as pessoas dão quando não sabem bem o que está acontecendo, mas não querem parecer mal educadas. André? Renato se virou para o pianista com um tom que tentava soar casual. Pode fechar por hoje, meu filho. Valeu. André olhou para Drummond. Drummond não se mexeu. Renato. A voz de Drummond cortou o salão sem precisar de volume.
Era o tipo de voz que havia passado décadas comandando ensaios, parando orquestras inteiras com uma sílaba. Senta. O salão prendeu a respiração. Renato ficou parado por um segundo com um sorriso estático no rosto, como uma fotografia tirada no momento errado. Então deu uma risada curta. Fábio, cara, relaxa. Não é nada pessoal. É só que os meus convidados... Seus convidados estão bem, Drummond disse. Senta. Não era uma sugestão. Era a frase que um maestro diz quando o músico errou a entrada e precisa ouvir de novo do começo. 2 convidados na mesa da frente se entreolharam. A mulher de vermelho havia parado completamente de conversar. O celular dela estava na mão, a tela acesa. Renato ficou em pé por mais 3 segundos. Tempo suficiente para que todos na sala registrassem que ele havia ficado em pé e depois sentado, nessa ordem, por instrução de outra pessoa. Ele puxou uma cadeira e sentou. O sorriso havia sumido. André tocou os primeiros acordes do segundo ato e Marina cantou. Desta vez foi diferente. Não porque a voz estava melhor, estava mais aquecida, mais segura, com o corpo já lembrando do que havia esquecido. Mas porque desta vez a sala estava em silêncio de verdade. Não o silêncio surpreso da primeira vez. O silêncio de quem escolheu ouvir. Marina cantou a sequência inteira. Quando terminou, Drummond aplaudiu, sozinho de pé, por 3 segundos que pareceram muito mais do que 3 segundos. Depois, André. Depois, uma mulher de cabelo curto perto da janela que Marina não havia notado antes. Depois, mais 2, 3, 4. A sala foi acompanhando em onda, e em menos de 20 segundos, quase todos os convidados estavam aplaudindo de pé. Renato ficou sentado. Drummond esperou o aplauso diminuir. Então caminhou até o centro da sala, ao lado de Marina, e falou para todos ouvirem. Meu nome é Fábio Drummond. A maioria de vocês me conhece. Para quem não conhece, eu dirijo o Conservatório Estadual e passei 32 anos como maestro titular em 4 países. Ele fez uma pausa breve. E eu estou dizendo isso não para me apresentar, mas para que o que vou falar agora tenha o peso que merece. A sala estava completamente quieta. A mulher que acabou de cantar para vocês tem um dos instrumentos vocais mais raros que eu já ouvi em 30 anos de carreira. Ele se virou levemente para Marina. E ela esteve servindo drinks nessa festa, porque há 10 anos alguém interrompeu deliberadamente o processo que levaria ela a uma carreira profissional. Renato se mexeu na cadeira. Fábio, isso é... Esse alguém? Drummond continuou, sem se virar. Foi o anfitrião desta noite. O salão explodiu em murmúrios. Renato se levantou. A voz saiu mais alta do que ele pretendia. Isso é difamação. Você não tem prova nenhuma do que está dizendo. E eu tenho advogado para... Eu sei que você tem, Drummond disse, agora se virando para ele. Eu também tenho. E o meu guardou um documento interessante por 10 anos. Ele abriu o paletó e tirou uma folha dobrada do bolso interno. Não era o original. Era uma cópia impressa, mas legível, com cabeçalho da empresa de Renato, data, assinatura e o valor do patrocínio prometido a Marina Souza para financiamento de estudos no Conservatório de São Paulo. Carmen Leal me enviou isso quando pediu ajuda para localizar Marina, Drummond disse. Ela havia guardado como precaução porque já desconfiava de Renato na época. Ele estendeu a folha para que as pessoas mais próximas pudessem ver. O dinheiro nunca foi transferido, a vaga foi perdida e a carreira de Marina foi encerrada antes de começar. Renato abriu a boca, fechou. A mulher de vermelho estava filmando de novo, dessa vez sem perceber que estava fazendo isso. Isso é uma cópia velha de um contrato que nunca foi finalizado, Renato disse, a voz encontrando um terreno mais controlado. Negócios não saem como a gente planeja, não é crime nenhum. Não é crime, Drummond concordou, mas é exatamente o tipo de coisa que as pessoas precisam saber sobre quem pede votos no Conselho Municipal no mês que vem. Silêncio absoluto.
A jornalista de cabelo curto perto da janela, que Marina não havia reconhecido antes, mas que dois convidados próximos haviam reconhecido e trocado olhares, tirou um pequeníssimo gravador do bolso da jaqueta e pousou sobre a mesa sem cerimônia. Renato olhou para o gravador. Depois olhou para a sala. E pela primeira vez naquela noite não havia nenhum sorriso de volta. O silêncio durou talvez 4 segundos. Depois veio o murmúrio. Não o murmúrio de antes, aquele de quem assiste a uma briga alheia esperando o entretenimento acabar. Era outro tipo, o murmúrio de quem está recalculando tudo o que aconteceu naquela noite e chegando a conclusões desconfortáveis. A mulher de vestido vermelho se virou para o homem ao lado dela e falou alguma coisa baixo. Ele assentiu, com aquela expressão de quem não quer parecer que estava do lado errado, mas esteve. O homem de gravata afrouxada, que havia gargalhado mais alto que todos durante a humilhação, estava agora com o copo pousado na mesa e os olhos fixos na toalha. Quieto, muito quieto. Na mesa da esquerda, um casal mais jovem se levantou discretamente e foi em direção a Marina. A mulher chegou primeiro. Eu gravei tudo desde o começo, ela disse em voz baixa, mostrando o celular. Desde quando ele pegou o microfone e empurrou na sua cara. Tudo. Ela fez uma pausa. Você quer que eu mande para você? Marina olhou para ela por um segundo. Manda. Elas trocaram número ali mesmo, no meio do salão, enquanto o murmúrio ao redor continuava crescendo. Dois homens que haviam estado conversando com Renato no bar durante boa parte da noite se afastaram da direção dele de forma gradual, quase coreografada, como se estivessem apenas indo buscar mais bebida, mas nenhum dos dois voltou para perto dele. Drummond observava tudo sem se mover do lugar. Ele havia feito o que precisava fazer. O resto estava acontecendo sozinho. Dona Ivete saiu da entrada da cozinha e atravessou a sala inteira até Marina. Parou na frente dela, os olhos marejados, e não disse nada. Só pegou a mão dela e apertou uma vez. Marina apertou de volta. A jornalista de cabelo curto havia se levantado e estava caminhando em direção a Drummond com o gravador na mão e uma expressão profissional que deixava claro que aquela conversa ia acontecer, com ou sem permissão de alguém. E então, alguém no fundo da sala começou a aplaudir de novo. Dessa vez não era para a música, era para Marina, só para ela. Um aplauso lento, intencionado, que foi sendo acompanhado um por um até que praticamente toda a sala estava de pé de novo. Renato ficou sentado entre todos que se levantavam. Uma ilha. Marina não sorriu para a plateia, não fez gesto nenhum. Ficou de pé, os ombros para trás, e deixou acontecer. Às vezes, a dignidade não precisa de resposta. Às vezes, ela só precisa de espaço. Renato se levantou. Não devagar, como Drummond. De uma vez, empurrando a cadeira para trás com as pernas, o tipo de movimento que acontece quando o corpo ainda quer parecer no controle, mas já perdeu a coordenação. Isso aqui acabou. Ele disse, a voz alta, tentando recuperar o tom de anfitrião. A festa acabou. Peço que todos... Renato, era a voz da jornalista. Ela havia se colocado a 3 metros dele, o gravador na mão, a postura de quem fez isso centenas de vezes e não tem pressa. Seu nome é Marcela Rios, ele disse, reconhecendo. A voz caiu um tom. É, ela confirmou. Coluna de Política do Estado de Minas. Você tem algo a declarar sobre o que foi apresentado aqui esta noite? Não vou declarar nada sem meu advogado presente. Tudo bem, Marcela disse. Já tenho o suficiente. Renato apontou o dedo para Drummond. Você vai ouvir de mim na justiça. Difamação, calúnia, interferência em evento privado. Pode ligar para o meu escritório. Drummond respondeu, sem mudar a expressão. O número está no site do conservatório. Alguns convidados que ainda estavam na sala trocaram olhares. Um saiu discretamente pela porta lateral. Depois outro.
Renato olhou para o dedo que ainda estava apontado para Drummond e o abaixou. Então se virou para Marina. E foi diferente. A voz saiu diferente, sem o sorriso, sem o tom de apresentador, sem a arrogância calculada que ele havia usado a noite inteira. Saiu crua, pequena, o tipo de voz que aparece quando todas as camadas foram removidas e sobra só o que está embaixo. Você planejou isso, ele disse. Marina o olhou por um longo segundo. Não, ela respondeu. Você planejou isso há 10 anos. Ele não teve resposta. E ali estava. O momento que Marina havia imaginado de formas diferentes durante anos, às vezes com raiva, às vezes com amargura, às vezes só com o cansaço de quem carrega peso demais há tempo demais. Ela havia imaginado que quando esse momento chegasse, ela sentiria alguma coisa enorme. Euforia, vingança, aquela satisfação quente de ver o outro lado finalmente entender. Mas o que ela sentiu foi outra coisa. Leveza. Simples assim. O peso que ela havia carregado por 7 anos, por 10 anos. O peso de uma carreira engavetada e uma voz mantida em silêncio por medo e por conta. Esse peso havia saído por onde sempre devia ter saído. Pela boca, transformado em música. Renato recuou 2 passos, depois se virou e caminhou em direção ao corredor que levava ao escritório do evento. Aquela passagem que normalmente era usada pela equipe de serviço. Ele saiu pela porta dos fundos. Marcela Rios já estava no telefone. André fechou a tampa do piano com cuidado, o tipo de cuidado que um músico tem com um instrumento que acabou de fazer algo importante. Drummond chegou até Marina e parou ao lado dela, os dois olhando para a sala que estava lentamente se dissolvendo. As pessoas saindo em grupos pequenos, as conversas agora em tom completamente diferente do início da noite. "Como você está?" ele perguntou. Marina pensou por um segundo. "Com fome", ela respondeu. Drummond deu uma risada real, a primeira da noite. "Vamos resolver isso", ele disse. Marina saiu pela porta principal. Não pela dos fundos, não pela lateral, não pelo corredor escuro que ela havia usado centenas de vezes para não cruzar com os convidados. Pela porta principal, de frente, com Drummond ao lado e Dona Ivete 3 passos atrás, ainda com os olhos úmidos e a expressão de quem não processa bem a alegria repentina. O ar da noite chegou de uma vez, fresco, com aquele cheiro de chuva recente que Belo Horizonte tem quando o céu resolve respirar. Marina parou na calçada e ficou parada por um momento, sem andar para nenhuma direção. Drummond ficou ao lado dela em silêncio, sem pressa, sem preencher o espaço com palavras que não precisavam estar ali. "Eu preciso ligar para minha filha", Marina disse. "Claro", ele respondeu. Ela pegou o celular e discou. Lara atendeu no segundo toque. A voz sonolenta, mas não dormindo de verdade. Do jeito que atendia quando ficava esperando a mãe, sem admitir que estava esperando. "Mãe, que horas são?" "Tarde", Marina disse. "Tô indo para casa." "Aconteceu alguma coisa?" Marina olhou para o céu por um segundo. "Aconteceu muita coisa, mas tá tudo bem." Ela fez uma pausa. "Na verdade, tá melhor do que bem." Lara ficou quieta por um momento. "Você tá chorando?" "Não." "Tá sim." Marina riu. "Dorme. A gente conversa amanhã." Ela desligou. Guardou o celular. Respirou mais uma vez. Dona Ivete chegou perto e disse que ia pegar o ônibus das 11 e que amanhã cedo mandaria mensagem. Marina a abraçou de verdade, do jeito que as pessoas se abraçam quando passaram por alguma coisa juntas e não precisam explicar o quê. Drummond anotou um número num guardanapo do bolso. De onde ele havia tirado aquilo, Marina não fez ideia. E entregou para ela. "Segunda-feira não precisa ser o RH", ele disse. "Pode me ligar antes." Marina dobrou o guardanapo e colocou no bolso do avental, ao lado da foto de Lara. 3 semanas depois, a coluna de Marcela Rios saiu com o título "O empresário, a empregada e a carreira que nunca aconteceu."
O vídeo da mulher de vestido vermelho havia chegado antes, é claro. Essas coisas sempre chegam antes. E quando o texto saiu, já tinha 300 mil compartilhamentos. Renato Cavalcante retirou a candidatura ao Conselho Municipal numa nota de 2 linhas que não mencionava nada e explicava menos ainda. Marina soube disso num entardecer de quinta-feira, enquanto atravessava o corredor do Conservatório Estadual com uma pasta de partituras debaixo do braço. Drummond havia ligado na segunda-feira, como combinado. Na terça, ela havia feito uma avaliação informal com 2 professores do corpo docente. Na quarta, havia assinado os papéis da bolsa. Na quinta, já estava lá. O corredor tinha aquele cheiro que ela havia esquecido que existia. Madeira velha, verniz de instrumento, o peso específico do silêncio que existe em lugares onde as pessoas levam som a sério. Ela parou no meio do corredor só para sentir. Uma aluna jovem passou por ela com um estojo de violino e disse "Boa tarde", sem parar. Marina respondeu e continuou andando. Na sala de ensaio, 2 músicos que ela ainda não conhecia bem estavam aquecendo. Um contralto, um barítono. Quando Marina entrou, o barítono acenou com a cabeça. A contralto perguntou se ela estava pronta. "Quase", Marina disse, pousando a pasta na estante. Lara estava na primeira fila da pequena arquibancada de observação que Drummond havia aberto para alunos e familiares naquela tarde. Uniforme da escola, mochila no colo, o celular guardado porque Drummond havia pedido no começo da aula e Lara havia obedecido sem reclamar, o que por si só dizia alguma coisa sobre o tipo de autoridade que Drummond tinha. A menina encontrou os olhos da mãe. Marina levantou 2 dedos em forma de "tá bom". Lara sorriu. No final do ensaio, enquanto os outros músicos recolhiam as partituras, uma menina nova entrou pela porta com a expressão de quem está perdida e com medo de parecer perdida. Devia ter uns 18 anos, uniforme simples, uma pasta amassada. Ela derrubou a pasta no chão e as folhas se espalharam todas. As pessoas ao redor olharam. Ninguém se moveu de imediato. Marina se abaixou antes de qualquer um. Começou a recolher as folhas, organizando as partituras pela numeração, devolvendo tudo sem pressa. A menina a agachou do lado, vermelha de vergonha, murmurando desculpa para ninguém em específico. "Acontece com todo mundo", Marina disse, entregando a pasta de volta. A menina levantou os olhos. "Obrigada". Marina se levantou, passou a pasta para ela e continuou em direção à saída. Lara estava esperando no corredor, a mochila nas costas, o celular já na mão de volta. "Posso te perguntar uma coisa?", a menina disse enquanto caminhavam. "Pode". "Você ficou com medo lá na festa?", Marina pensou por um segundo de verdade, sem dar a resposta fácil. "Fiquei", ela disse. "Bastante". "E como você cantou mesmo assim?". Elas chegaram na porta de saída. O céu de BH estava laranja, daquele jeito exagerado que só cidade grande consegue fazer com o fim de tarde. "Porque o medo não some", Marina disse, empurrando a porta. "Você aprende a cantar junto com ele". Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava, porque a gente sempre fala de coragem como se fosse a ausência do medo, como se as pessoas fortes fossem aquelas que não tremem. Mas a Marina tremeu. Eu vi ela tremer, segurar a bandeja, olhar para aquela sala cheia de gente rindo e quase ir embora. E ela foi assim mesmo, com as mãos tremendo, com 10 anos de silêncio na garganta, com tudo pesando. Isso me arrepia porque é real, porque eu conheço esse peso. Você provavelmente também conhece. A gente carrega sonhos engavetados por causa de uma palavra errada de alguém que não merecia esse poder sobre nós. Essa história me faz acreditar que nunca é tarde para abrir a boca e deixar sair o que sempre esteve lá. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu alguma coisa aqui dentro enquanto assistia, deixa o seu like agora. Ele não custa nada, mas pra gente significa tudo. É o sinal de que estamos no caminho certo.
Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero muito saber de onde você veio até aqui. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.